Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, a gente está na nossa terceira aula e o tema desse vídeo, desse trecho agora, vai ser Oriente. E aí a gente indicou para se fazer a escuta, né, da música Oriente, do Gil. E eu vou falar um pouco dessa música e um pouco do que ela traz, né? Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Por que a gente está invocando aqui a força da filosofia africana e olhar para o Oriente? Porque lá no Oriente a gente tem muitos elementos da tradição africana, no seu embasamento filosófico e nas suas raízes ancestrais, tá? Então a gente está aqui invocando um pouco desses valores para o nosso curso de filosofia africana e periférica, tá? Ori, a gente já vem conversando um pouco sobre isso, significa cabeça no seu sentido literal, tá? Mas ela é mais do que isso. O Ori, ele é a percepção, ela é a percepção do que somos, a percepção da nossa existência, a percepção de estar aqui agora. E Ori, ela é a nossa consciência e ela é a conexão com a nossa ancestralidade, com o nosso passado, né? E com o nosso futuro, com o nosso chakra coronário, com a nossa conexão do divino, nossa conexão com Deus. Ori traz todos esses princípios, todas essas perspectivas, tá? Então, Ori é para além da tradução literal do que o Ocidente entendeu como cabeça. E Oriente, por que a gente invoca esse princípio no nosso curso, tá? O ente, ele é, pra tradição filosófica, o que engloba o todo, tá? Ele engloba, para além das formas das coisas, mas a ideia de pertencimento. Isso na tradição da filosofia, da história da filosofia, tá? Aí a gente tem alguns filósofos que vão, né, se aprofundar um pouco nessa dinâmica do ente. O Aristóteles, ele fala um pouco do ente. O Aristóteles também estudou em Kemet, então um pouco da sua filosofia é interessante e é importante para a manifestação dos nossos saberes, né, do nosso conhecimento, tá? E a gente vai falar agora um pouco dessa música, a qual a gente propôs aí, né, fazer aí a escuta e a reflexão dela. E eu não sei como vocês sentem ela, mas eu gosto muito da narrativa do Gil e da filosofia que ele traz, né? Ele traz muita filosofia oriental nas suas músicas, tá? Então, se oriente, rapaz, a primeira vez que eu vi essa expressão, se oriente, foi através da minha mãe de santo no terreiro. Ela dizia, se oriente, fulano, se oriente. E Gil também, né, foi iniciado para o santo e acho que a sua primeira iniciação foi no Gantois. E, inclusive, a tradição onde eu fui iniciada também é Gantois. A minha Yalorixá é filha de uma menininha do Gantois. Então, acredito que essa linguagem, essa narrativa, está ligada às nossas mais velhas, né? Esse chamado de se oriente. E é interessante que esse invocativo, ele fala muito mais do que simplesmente de se ter um caminho a se seguir, mas ele é um invocativo filosófico. Se oriente, né? E aí o Gil coloca isso de uma forma muito mágica dentro da sua música. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Aqui ele está falando de uma perspectiva geográfica, de espaço, de tempo, né? E de processos de localização, né? Como a gente precisa se localizar, saber onde estamos, né? E aí ele vai, se oriente pela constelação, pela constatação de que a aranha vive do que tece. Que se a gente não trabalha, outro ditado também, que a primeira vez que eu ouvi foi dentro do terreiro, né, através da minha Yalorixá, da Yalorixá que me iniciou. A aranha vive do que tece. Se a gente não trabalha, se a gente não monta, né, o ambiente para nossa caça chegar,
a gente não tem o que comer. Então tem que tecer para poder viver, né? Se a gente não faz esse tecido acontecer, se a gente não se movimenta, a gente não vive. A aranha vive do que tece, pela simples razão de que tudo merece consideração. Então a gente precisa aqui respeitar, né, tudo que existe, né, toda a natureza das coisas, tudo merece consideração. Seja a coisa mais simples, mais simplória que vocês possam ver, isso merece consideração. E isso é filosofia africana. O reconhecimento de que todos os seres, todas as coisas merecem o nosso respeito e a nossa consideração, tá? Considere, rapaz, a possibilidade de ir para o Japão. Mesmo que seja, né? Mesmo que seja trabalhando muito, que ele fala aqui no cargueiro de Lloyd, lavando o porão. Como é que foi que os nossos antepassados fizeram as travessias, né? No processo de dor, sofrimento. E até hoje a gente tem aí os problemas também muito ligados aos eixos migratórios, onde isso também é feito de uma forma desumana. Né? A gente tem aí essa falta de respeito com os eixos migratórios, né? Então, mas ele diz aqui, né, considere essa possibilidade para o Japão, mesmo que seja de uma forma difícil, trabalhosa, mas olhe para esse lugar, olhe para o Oriente, mesmo que seja um problema, mesmo que seja assim, um desafio, né? Mesmo que seja como lavar o porão de um navio, limpando, né, os processos internos, tá? Pela curiosidade de ver aonde o sol se esconde. Então, o despertar filosófico aqui eu associo, né? A gente precisa... Eu quero saber onde o sol se esconde. Aonde é que o sol se esconde? Aonde está o sol? E o sol é a razão. O sol é a luz na nossa consciência, sabe? E é interessante porque ele joga a gente lá no escuro primeiro e depois ele joga a luz, né? O Gil, ele é muito fantástico na sua relação com o Yin Yang, com essa filosofia taoísta, né? Olha como ele brinca com esses valores, tá? E isso são princípios africanos, são princípios nossos, o equilíbrio entre o Yin e Yang, a relação com a luz e com a sombra. A gente é capaz de dialogar com esses processos de uma forma muito sábia, né? O cristianismo ocidental, branco, europeu, ele afastou muita gente desses processos, mas não. Mas quando a gente invoca os valores da filosofia africana, a gente percebe o quanto o equilíbrio entre os polos e o reconhecer a sombra e a luz, né, faz da gente pessoas potentes, seres potentes, tá? E que de que tudo depende, né, de determinação. Ele fala aqui o Gil, né? Continuando aqui a música. Para o povo preto, gente, se não houver determinação nos nossos processos, se a nossa vontade de potência ela não for maior do que o sofrimento que a gente encara, que o sofrimento é muito grande, a gente não consegue realizar. Então, a determinação, né? Então, o Gil, ele invoca aqui o processo de determinação. Tudo depende do processo de determinação. Determine, rapaz, aonde vai ser seu curso de pós-graduação. Determine, rapaz, aonde vai ser o seu curso de pós-graduação. Aonde vai ser seu curso de pós-graduação? Né? Isso é realmente também uma sabedoria que as nossas mais velhas trazem. Diga, estude para onde você, né, onde você quer chegar, determine onde você quer chegar. No curso de pós-graduação para uma pessoa preta, na época que o Gil fez essa música, potente, né? Sejamos potentes, você é capaz de chegar no curso de pós-graduação. É disso que ele está falando, né? Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. A relação com o tempo, a relação com a existência, a relação com esse ente, né, que permanece, né, se movendo.
Então, se a gente não tem uma relação com o tempo, uma relação de adoração ao sol e de respeito a esses ciclos, a gente não consegue avançar, tá? Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Sorridente pela continuidade da humanidade que existe dentro de nós. Então, essa música, esse vídeo, é só uma abertura porque a gente ainda vai continuar falando hoje dentro do conteúdo do nosso curso, tá? Eu vou subir esse vídeo para vocês já e já começo a gravar o próximo falando necessariamente sobre o Ori e sobre o Ente e os temas seguintes. Vamos lá? Vamos sair da bolha, vamos fazer filosofia africana e periférica. Até mais. Um beijo. Dá tchau, Nuti. Tchau.